Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Eduardo Alberi. Hoje a gente vai falar sobre o concurso de perito criminal da PCDF. A gente vai se basear na prova do último concurso realizado em 2016. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre questão discursiva, as questões discursivas, né? Nesse concurso que ocorreu em 2016 foram 4 questões discursivas para cada área. A gente vai mostrar um pouco aqui como é que foram as divisões das áreas e depois a gente vai botar uma questão discursiva inédita para a gente resolver, para entender um pouco o estilo da banda, beleza? Como eu falei para vocês, meu nome é Eduardo Alberi, atualmente eu sou perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, aprovado no último concurso, na área de engenharia. E atualmente eu trabalho com acidente de trânsito, beleza? Depois no final eu vou deixar meu Instagram, vocês podem me adicionar lá para ver meu dia a dia com perito criminal, umas coisas, umas dicas de concurso também. Podem entrar em contato caso queiram conselhos de estudo, para qual for, beleza? Vamos então começar aqui, dar uma olhada no slide, nem eu falei para vocês. Perito criminal, nosso foco é odontologia, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre o concurso inteiro. Vamos lá então, vou botar aqui no slide tela cheia, vamos começar a nossa análise. Bom pessoal, o último concurso de perito criminal foi em 2016. De lá para cá a gente teve alguns aumentos. Atualmente a tabela de remuneração é essa aqui. Eu gosto de mostrar isso porque é importante, né? Uma das coisas mais importantes na hora de você escolher o concurso. Não é a mais importante, junto com o perfil, com as atribuições, eu considero que seja uma das mais importantes. Você não recomendo você escolher o seu cargo, né? Que você vai ficar a vida inteira só por causa do salário. Mas ter um salário bom é bom. Então vamos lá. Só que tá como delegado, mas lá na PCDF, delegado e perito ganha a mesma coisa. Então a gente vai analisar isso aqui também. Eu botei a tabela também dos agentes, escrivães e papiloscopistas aqui embaixo. Atualmente, um delegado, um perito criminal da PCDF tá ganhando, deixa eu botar aqui, subsídio 21.596, mais auxílio alimentação 658. Na verdade, esse auxílio aqui é R$1.000, tá, pessoal? A gente vai aí um total bruto 22 mil, quase 23 mil com auxílio de R$1.000. Mais 23 mil, né? A gente tem os descontos da Previdência, imposto de renda líquido inicial para carreiras de perito criminal, tá saindo isso daqui, tá? Então, um excelente salário. Não é o melhor do país, já fomos, né? Já teve um salário melhor do país, a gente está brigando por isso e esperamos que muito em breve a gente consiga recuperar a nossa equiparação para a Polícia Federal. Para quem não sabe, a Polícia Civil, a origem da Polícia Civil e da Polícia Federal são parecidas, né, da criação de Brasília, e sempre ganharam igual, né, até 2016, 2017, se não me engano, que teve essa defasagem que a gente está tentando recuperar agora. Se tudo der certo, a gente vai conseguir recuperar, beleza? Então, voltando aqui do slide tela cheia, atualmente está 15 mil líquidos. No final da carreira vai para 20.400. Esse final da carreira a gente chega em 13 anos, beleza? Vamos lá então, seguir aqui com a nossa análise. Uma vez visto o salário, que é muito bom, vamos começar a destrinchar aqui o concurso. Bom, as etapas do concurso. Ele foi composto de prova objetiva valendo 100 pontos, prova discursiva valendo 100 pontos, exames médicos só eliminatório, prova de capacidade física só eliminatório também, essa aqui, investigação social eliminatória apenas, a avaliação psicológica eliminatória apenas também, prova de títulos até 15 pontos, a gente não vai mostrar aqui hoje, que não é objeto do nosso estudo. Curso de formação profissional 100 pontos. E esse curso de formação profissional é a Academia de Polícia. É uma outra etapa do concurso. Se você chegou nela, você está aprovado. Só você não reprovar no curso de formação, que quase ninguém reprova, você está aprovado. Então, né, o grande funil aqui é a prova objetiva discursiva. Você conseguindo estar bem na objetiva e na discursiva, tem as outras etapas eliminatórias. E depois tem o curso de formação, que é a última etapa, é a mais tranquila, é a mais interessante, é mais divertida, porque você já começa a ter o seu jeitinho, conhecer as coisas de perito criminal, né? Então, se preocupa mais no momento prova objetiva e discursiva, e a discursiva é o nosso foco hoje, né? Então, é essa aqui que a gente vai focar, beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente tem a expectativa, pessoal, de até 150 vagas. Isso foi o que a gente solicitou, né? Que a direção do Instituto de Criminalística solicitou, e tem mais de 150 vagas disponíveis lá. O nosso quadro é de 400 vagas. Tem, se eu não me engano, perto de 170. Se a gente conseguir
as 150 vagas vai ser o maior concurso de perito da história da PCDF. E a gente está precisando muito isso, né? Mas a gente sabe que depende de influência, de momento político e tudo mais. Se conseguirmos de 100 a 120, aí também já é excelente. Beleza? Então, as nossas especialidades. O concurso de perito da Polícia Civil é separado nessas especialidades. Então, a gente tem biologia, contabilidade, computação informática, engenharia, farmácia e bioquímica, física, geologia, odonto e química. As vagas são distribuídas de acordo com a necessidade do órgão. Por exemplo, no último concurso, engenharia foi a que teve mais vagas. Computação teve bastante também, porque engenheiro é aproveitado em todas as áreas lá dentro. Computação informática, a maioria muitos crimes hoje são cibernéticos, né? Então está havendo um crescimento muito rápido dessa quantidade de crimes, então precisa muito disso, beleza? E aí a quantidade de vagas a gente não sabe como vai ser. Uma vez sabendo, a gente traz aqui para vocês, tá? Vamos lá. Como é que foi a distribuição das questões, tanto objetiva quanto discursiva, na nossa prova? Então, o slide estava cheio aqui para a gente ter uma visão melhor. Então, nós tivemos conhecimentos gerais, né? Português, matemática, estatística, raciocínio lógico, tudo junto. Aspectos geopolíticos do DF, LODF, administrativo, constitucional, penal, processual penal, legislação especial. Então, vê que o total, 40 questões, todas com peso 1,25, que dá 50 pontos aqui para conhecimentos gerais. Beleza? Então a gente vê, por exemplo, português sempre vale muito ponto, não pode ser negligenciado, e o resto distribuído de maneira mais ou menos igual, tirando matemática, estatística, raciocínio lógico e valor alto também. Bom, a parte de conhecimentos específicos, então, são específicos de cada área. Então, para engenharia vai ser específico de engenharia, para odonto específico de odonto e assim sucessivamente, beleza? 40 questões também, peso 1,25, 50 pontos. Então, somando esse daqui, a gente tem 100 pontos da prova objetiva. Bom, galera, só uma dica aqui, que não é o nosso foco hoje, né, da prova objetiva. O nosso foco é a prova discursiva, mas só para dar uma dica para vocês, é o seguinte: não negligencia o estudo de conhecimentos gerais. Tem muito aluno meu, que eu vejo por aí, foca apenas nos conhecimentos específicos. Como a gente pode ver aqui da tabela, conhecimentos gerais vale a mesma coisa que específicos. Inclusive, muitas vezes é aprovado conseguindo uma boa nota de conhecimentos gerais, como foi o meu caso. A prova de conhecimentos específicos de engenharia veio super pesada. E aí eu não consegui acertar muitas questões, eu consegui o mínimo. O mínimo é 20 pontos em cada, né? 20 em conhecimentos gerais e 20 em específico. Então eu consegui 22 questões em específico. E na parte de conhecimentos gerais, eu acertei, se não me engano, 36 ou 37. Então elevou muito a minha nota. Consegui ter minhas questões discursivas corrigidas. E aí eu consegui a aprovação. Então a dica que eu te dou no momento é não negligenciar conhecimentos gerais também. Lógico, você só tiver tempo para estudar, foca mais se tiver tempo para estudar para conhecimento específico, foca mais nele. Mas se não, se está estudando a longo prazo, desde já, estuda tudo, beleza? Bom, voltando aqui para o slide, as questões discursivas foram 4 questões, valendo 25 pontos cada, total de 100 pontos. Então, pessoal, você vê aqui a prova discursiva de perito criminal um valor muitíssimo alto, né? Em geral, as provas de perito criminal é um grande valor discursivo, mas não a ponto de chegar ao mesmo valor de conhecimentos gerais. Destaco aqui a importância de fazer uma boa preparação para discursivo, beleza? Bom, como é que foi o peso das provas e a importância da discursivo nessa última prova de perito? Vamos lá, passando aqui os slides. Bom, como eu havia falado, prova objetiva 100 pontos, prova discursiva 100 pontos também. A prova de títulos a gente não vai comentar nessa aula, vai valer 15 pontos, e a prova de curso de formação 100 pontos. O maior funil, como está escrito, é a prova objetiva e discursiva. Só, você conseguindo ficar bem nessas duas, você praticamente resolveu a sua vida. As demais fases ainda elimina a gente, mas elimina menos, né? É muito importante ser bem tanto no objetivo quanto na discursiva. Como a gente vê aqui, a discursiva, né, que é o nosso foco hoje, vale 100 pontos, num total de 200 das duas, ou seja, valor de 50%. Altíssimo, beleza? Então vamos lá. Como é que foram os critérios de correção da banca IADS? Só, essa banca aqui, ela tá em desuso, né? Se eu não me engano, eu acho que ela não pega mais concurso. Mas enfim, muito provavelmente não será ela. Essa banca surgiu a partir da Funiversa, que é outra banca que não existe mais que no DF. Então a gente está analisando aqui os critérios de correção dela, porque é do nosso último edital. Mas quando sair o novo edital, que provavelmente não será IADS, a gente vai fazer análise também. Então vamos nos basear aqui, só para a gente ter uma noção, uma ideia. Quando sair o próximo edital, a gente faz análise de novo, beleza? Vamos lá, então.
Se houver fuga ao tema, nota 0, isso daqui é padrão de concurso. Tem que ter no mínimo 10 linhas e no máximo 15, né? Tem algum outro lugar que fala 15 aqui. Bom, isso daqui, pessoal, é só depois vocês olham com calma no edital, e no próximo slide eu destrinchei ele para vocês, beleza? Vai facilitar. Então vamos lá. Como é que funciona os critérios de correção? A gente tem o tema texto, TX, que é adequação ao tema e organização textual, 5 pontos. Lembrando que cada questão vale 25 pontos, tá? 25 pontos. Beleza? Então, tema e texto, 5 pontos. Argumentação, especificação do tema, conhecimento do assunto, 5. Essas duas aqui se confundem, né? Então, esse critério de correção da banca IATS é um pouco confuso, eu confesso. Normalmente é mais claro. Por exemplo, tema, texto e argumentação, pra mim tá meio parecido ali. Mas vamos continuar a nossa análise. Coerência argumentativa, seleção e ordenação de argumentos, premissas e conclusões. Esse ponto aqui é para fazer uma análise mais concatenada, escrita do texto, mais concatenado, utilizando os mecanismos de coesão e coerência. 5 pontos, então já temos 15. Elaboração crítica, né? Então, proposta de intervenção ao tema abordado, pertinência dos argumentos, 10 pontos. Galera, você vê que fica sempre meio confuso esse critério de avaliação do IATS. Então, a gente espera que a próxima banca tenha os critérios mais claros. Mas deixa eu trazer uma dica para vocês aqui. Mesmo que você não saiba nada do assunto cobrado ali na discursiva, escreva alguma coisa com base no enunciado ali, tenta extrair alguma coisa, não deixa o texto em branco jamais. Porque o examinador, se você escrever um texto certinho, pode escrever bobagem, mas escrever certinho, organizado, sobre o assunto. Pode ser alguma coisa errada sobre o assunto, mas se for sobre, ele vai te dar pontos, né? Então nem que ele te dê 8 pontos dos 25, já é um tanto para você conseguir o mínimo ali nas 4 questões discursivas. Lembrando que foram 4 questões discursivas, junto com 80 questões objetivas, então foi uma correria bem grande esse concurso, né? E daí é outro tópico, a gente vai conversar sobre isso em outro momento, sobre como realizar a prova lá na hora, beleza? Então a nossa nota, domínio, conhecimento, cada questão, será a soma disso daqui, né? Que é a tema, texto, argumentação, coerência argumentativa e elaboração crítica. Além disso, a gente tem número total de erros e o total de linhas escritas. Então a nota da questão, de cada questão, será o DQ, que é esse aqui, né? Menos número de erros sobre o total de linhas vezes 1. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tirou o DQ, ou seja, TX mais AR mais CA mais DC, 20. O máximo é 25. E você teve 7 erros de português, num total de 14 linhas, o máximo é 15. Então vamos calcular a nota da questão. 20, né, que é o DQ, menos 7 erros sobre 14 linhas. A gente tem aqui 20 menos 0,5 vezes 1. Eu não sei para que tem esse 1 aqui, mas enfim. Então fica 20 menos meio, sua nota é 19,5. Então quase 80% aí dessa questão discursiva. Lembrando que são 4 questões. Então foi uma nota boa nessa questão. E você percebe que a banca penaliza pouco o número de erros. Então você errou 7 erros numa questão pequena, né, de 10 a 15 linhas, é muito erro de português, mas você perdeu só ponto, beleza? Só para mostrar para vocês um exemplo de como foi a questão, uma das questões da PCDF de perito criminal odontologia. Pessoal, a questão é dissertativa expositiva. O que é isso? Né? Não é argumentativa, isso quero que deixe claro. Por quê? Como é questão só de 10 a 15 linhas, você não vai ter muito espaço para você mostrar os seus argumentos aí. É mais assim, preto no branco. O que é isso? Você responde tal. Se você começar a desenvolver, fazer introdução e tudo mais, pode ser que você não tenha espaço para responder direitinho, beleza? Então, se forem 4 questões discursivas nesse modelo, será dissertativa expositiva ou descritiva, apenas descreve o que estão pedindo. Então vamos ver esse exemplo de questão, quer ver? Então marcar texto aqui. As anomalias dentárias podem ser divididas em anomalias de tamanho, de forma, posição, erupção, englobando diversas alterações importantes para o planejamento do tratamento odontológico. A amelogênese imperfeita de caráter hereditário é representada pela hipoplasia de esmalte de todos os dentes permanentes. Com base nessas informações, redige um texto dissertativo ou descritivo, tá vendo? Ele te dá 2 opções. No caso, é dissertativo expositivo, tá? Muito provavelmente. Que descreva de maneira sucinta. Então, ele bota aqui, galera, de maneira sucinta. Então, ele nem precisava botar esse tema, essa expressão aqui, porque são 15 linhas só. Então, tem que ser de maneira sucinta. Bom, descreva os aspectos radiográficos dos dentes encontrados com a amelogênese perfeita. Então, galera, nesse caso aqui, você vai
vai direto para a descrição desses aspectos radiográficos. Você não vai assim, de acordo com as anomalias dentárias, você não pode botar firula ali, porque senão você vai comer muito do seu texto. E a parte que ele pediu, que é a descrição dos aspectos radiográficos, você não vai ter espaço ali. E acaba que você vai perder tempo, ponto de conteúdo, beleza? Então, questão desse tipo de poucas linhas é texto direto, né? Resposta direta. Não precisa de introdução, praticamente não tem desenvolvimento de ideias e tal. É você pegar e responder ali, beleza? Toma cuidado com isso. É importante vocês testar isso para na hora da prova não vacilar e também não perder tempo. Como eu falei, foram 80 questões objetivas extensas, mais 4 discursivas para 5 horas de prova. Para quem é concurseiro aí, sabe que isso foi, na minha opinião, um absurdo, porque era tão correria que você não tinha tempo de desenvolver os raciocínios direito ali, e aí isso envolveu muita sorte e estratégia de resolução de prova. Então fica a dica aí para vocês. Tranquilo? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Alberi, sou professor do Científica Concurso, também sou perito criminal da PCDF, aprovado no concurso de 2016 para a área de engenharia. Hoje a gente vai trazer dicas de como gabaritar discursiva, dissertativa, expositiva. E também, mais ao final, vou trazer para vocês uma questão inédita, dissertativa, específica para a área de odonto. Beleza, galera? Vamos nessa. Como a gente já pontua bastante aqui no Científica, a questão dissertativa costuma ser diferencial para aprovação num bom concurso, né, em específico de perito criminal, normalmente vale bastante, beleza? Vamos aqui então pro slide, cadê? Slide na tela. Dicas rápidas para gabaritar a discursiva dissertativa expositiva. Lembrando, pessoal, que a discursiva dissertativa expositiva é aquela mais direta. Você não tem muito espaço para colocar os seus argumentos, né? Desenvolver seus argumentos, introdução. Beleza? Depende de cada concurso, mas em geral é isso. A discursiva dissertativa argumentativa é aquela mais completa. Você tem que desenvolver, expor seus argumentos. A expositiva ela é mais direta. Então você vê o que o examinador está cobrando, já responde meio diretamente, beleza? Vamos ver aqui então, dica rápida, seja objetivo, né? Então, a expositiva tem que ser objetivo, normalmente não dá espaço para você encher firula no seu texto, beleza? Então, em geral, o espaço é curto. Redigir sua resposta seguindo a norma culta, obviamente, daqui para qualquer texto que você escrever, voltado para concurso, né? Realizar uma boa estruturação de textos. Essa parte de estruturação de texto é prática, pessoal. Não tem outro jeito, né? Você vai estudar realmente os conectivos de coesão e coerência para saber aplicar, mas você só sabe aplicar na hora ali fazendo texto, né? Por isso que a gente recomenda, faz um texto por semana aí para você chegar na prova voando. Importante essa prática. Planejar os parágrafos de atendimento dos aspectos em 3 partes. Apresentação do aspecto, argumentos técnicos e fechamento. Só, isso daqui muitas vezes não dá para fazer na expositiva quando tem poucas linhas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Obviamente não fugir do tema, se fugir é zero, já era para você. E aplicar elementos de ligação, né? Não adianta também você responder sem esses elementos, vai ficar ruim de ler o seu texto. Então tem que ser um texto fluido. Apesar de curto, numa questão discursiva específica, né, para perito criminal, que eu vou mostrar daqui a pouco. Apesar de curto, o texto tem que ter esses articuladores, beleza? Respeitar a estrutura do texto, margem, essas coisas, parágrafos, texto bonitinho, cai melhor aos olhos do examinador, né? Então isso é importante, não vai perder questão, não vai perder pontos nesse critério. Eu, por exemplo, eu sempre tive, minha letra sempre foi feia mesmo, e aí eu já perdi ponto em prova de concurso porque o examinador não conseguiu ler direito o que eu escrevi. Aí você pode pensar, nossa, mas que examinador chato, mas pessoal, olha só, imagina o examinador estar corrigindo 200 discursivas. E ele não vai ter paciência nem tempo de ficar tentando entender o que você escreveu ali. Aí ele tira ponto mesmo. A partir desse momento que eu perdi ponto, eu comecei a caprichar na minha letra. Eu comprei até um caderno de caligrafia. Então antes das provas eu ficava ali na caligrafia, aproveitava para revisar e deu certo. Então quem tem a letra horrorosa, essa é uma dica muito, beleza? E aí também baixe o nosso e-book gratuito lá no site do Científica. A gente vai deixar o link aqui também no vídeo, com dicas e estratégias para provas discursivas de todos os tipos. Então não apenas a dissertativa expositiva lá nesse e-book. Tem narrativa, tem descritiva, tem todas. Beleza? Então baixa lá.
Bom, vamos lá. Estrutura da questão dissertativa expositiva. Vou botar um marca-texto aqui. A gente tem... eu cortei o primeiro parágrafo de introdução, né? Então a gente vai direto no desenvolvimento, que é o segundo. Na verdade, esse nome podia ser outro, né? Mas enfim. Argumento 1, obrigatório. Argumento 2, facultativo. Encerramento facultativo. Esse encerramento você não vai fazer mesmo, né? No texto dissertativo expositivo. Então a gente tira aqui o encerramento. Esses argumentos aqui, pessoal, muitas vezes vai vir tudo junto, né? Você vai escrever um parágrafo, no máximo 2 parágrafos. Essa estrutura aqui, ela tem um pouco de pode ser maleável um pouquinho, de acordo com o estilo da questão, beleza? Vamos aqui ver então. Feliz ou infelizmente, muito do conhecimento do texto argumentativo não lhe será útil para provas discursivas como medicina, farmácia, odonto, biologia, química, física e contabilidade, dentre outros, porque exigirão conhecimento. Isso porque, em geral, o tema da prova discursiva é extraído do conteúdo específico. É mesmo, de seu edital, contextualizado com cargo, obviamente. Então, os conhecimentos dessas áreas aí são muito técnicos, né? O que deixa pouco ou nenhuma margem de argumentação, defesa do ponto de vista. Por isso que a modalidade de texto mais adequada e também mais provável de ser cobrada é a dissertação expositiva. Conforme a gente vai ver, eu já havia falado, né? A dissertação expositiva, você tem pouca margem para argumentar ou defender o seu ponto de vista. Então, você tem que mais expor o que ele está pedindo, né? Sem botar a sua opinião ali no texto. E se fosse um texto maior, tipo um estudo de caso, um parecer, algo do tipo, que costuma ser de 60, 90 linhas, aí você não só tem espaço para isso, como você deve utilizar, deve trazer seus argumentos, seu ponto de vista. Mas não vai ser o nosso caso aqui. Bom, principais características da dissertação expositiva. Impessoalidade, praticamente todos os textos têm que ser impessoais, tá, pessoal? Então, você pode utilizar o sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, ou verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome ser. Por exemplo, em direito penal, considera-se, então, verbo ativo na terceira pessoa do singular, e isso dá o caráter de impessoalidade. Caso da medicina, afere-se, você não vai escrever ele afere o oxímetro de pulso, né? Você bota afere-se, fica impessoal. Fica um texto mais bonito, né? Mais fluido de se ler. Verbo no infinitivo, um exemplo de química. É importante validar, então esse verbo no infinitivo aqui dá o caráter impessoal. No caso de contabilidade, demonstrar, discriminar. Então, isso aqui você vai pegando o jeito, né? De acordo com a sua área do saber. Escolha um sujeito inanimado. Então, a efedrina, né? É um sujeito inanimado, então o verbo fica um caráter impessoal. Elevada objetividade, que nem a gente falou para você, não delongue nos assuntos cobrados. O espaço para o desenvolvimento do que foi pedido normalmente é limitado. Restringe-se abordar somente os tópicos cobrados. Pessoal, não tenta trazer outras coisas para enriquecer seu texto. Se você tiver poucas linhas para escrever, de 10 a 15 linhas, por exemplo, você não vai conseguir trazer coisas de fora para você tentar enriquecer ali e chamar a atenção do examinador. Você vai tempo e ponto com isso, beleza? Então seja objetivo mesmo. Então, apresente explicações, informações e definições necessárias de maneira clara, da mesma forma que ocorre em livros técnicos. Ok? Então, antes da gente seguir, antes de eu mostrar a questão inédita discursiva, baixe o nosso e-book, tem na descrição do vídeo. Ele tem dicas importantes aí de discursivos de todos os tipos e é de graça, né, pessoal? Baixa lá, se ficar dúvida, procura a gente aqui do Científico e a gente vai ajudar vocês a tirar essa dúvida. Não se esqueça, quem ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal, dá o like aí e ative o sininho para saber novos vídeos. A gente traz direto vídeo, tanto de perito criminal quanto de outros concursos, a gente está ampliando o nosso leque de atuação e fica ligado, então sempre dá uma olhada lá no nosso canal. Se ficou com dúvida, manda mensagem pra gente, te ajuda na hora, beleza? Vamos aqui passar para uma questão inédita de perito criminal, especialidade odonto. Por que odonto, professor? Porque hoje é odonto. Outras vezes a gente traz outras de outras áreas. Se vocês quiserem umas áreas específicas, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Diego, manda mensagem direto no Científico que a gente traz para vocês, né? Se houver uma demanda grande, a gente vai montar. Então vamos lá, botar na tela cheia aqui. Discursivo inédito. Essa Lei Federal 5081 estabelece normas que regulamentam o exercício da profissão de cirurgião dentista no Brasil. Essa lei federal, pessoal, costuma ser cobrado os concursos de odonto para perito. No último da Polícia Civil do Distrito Federal de 2016, estava no edital explicitamente essa lei federal. Então, por isso que eu trouxe ela e o objeto de cobrança dela na nossa discursiva é essa lei. Vamos lá. No contexto da atuação de um perito criminal especializado em odonto, da área de odonto, explique quais são as atividades permitidas ao profissional de acordo com essa legislação e como o cirurgião dentista pode contribuir, dentre
dentro dos limites legais para a produção de provas e investigações criminais. Comente também a importância de perito respeitar os limites de sua atuação profissional definidos por essa lei. Aí, que nem eu havia falado, de 10 a 15 linhas. Então, galera, de 10 a 15 linhas, para você responder isso daí, não tem muita margem de enrolação, de botar argumentação de sua opinião. É pegar e responder de acordo com a lei. Simples assim. Vamos ver no próximo slide como um exemplo de uma solução para essa questão aí. Então, no caso aqui, dá para a gente separar em 2 parágrafos. Eu preferi fazer assim. Então, primeiro e segundo parágrafo. Atendimento aos 2 primeiros aspectos solicitados no enunciado. Foram atividades permitidas, produção de provas. Se a gente voltar aqui, ó, então foi o primeiro aspecto, atividades permitidas ao profissional e como cirurgião dentista pode contribuir para a produção de provas. Vamos passar lá para frente. E aí no terceiro parágrafo, atendimento ao terceiro aspecto, limites de atuação, que a gente vê aqui, né? Então, esse daqui é o terceiro, limites de atuação. Vamos lá, então um exemplo de como seria a solução dessa questão. Vocês vão ver que solução objetiva, sem vírgula, para não extrapolar as 15 linhas. Isso é muito importante, estou reforçando isso porque é muito importante. Vamos lá, aqui tem a legenda das cores, tá, pessoal? O azul é elemento de ligação, o amarelo é a apresentação do aspecto e o verde é o argumento direto extraído da lei. Vamos lá, no contexto pericial, a Lei 5081 de 1966 permite ao cirurgião dentista realizar a identificação humana, empregando métodos como análise de registro odontológico, endoscopia palatina e comparação de marcas de mordida, especialmente em situações de desastre de massa ou corpos carbonizados, que a gente termina no primeiro aspecto. No mesmo parágrafo ainda, né, vou ter já o segundo. Também, ou autoriza o cirurgião, né, esse aqui é em relação ao cirurgião. Também, ou autoriza a participar de perícias e auditorias, contribuindo diretamente para a produção de provas e investigações criminais. Para o terceiro, preferi pular um parágrafo, pular uma linha, passar para o próximo. Vamos lá. É essencial que o perito respeite os limites legais da sua atuação. Isso daqui é só a apresentação que está em amarelo, né? Ainda não comecei a responder. Garantido que os procedimentos sejam conduzidos de forma ética e técnica, assegurando assim a validade jurídica dos laudos e credibilidade do trabalho pericial. Bom, pessoal, vocês podem perceber que aqui eu respondi a questão diretamente, sem dar rodeios, porque olha só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, mas as escritas no computador. E daqui, se eu não me engano, vai para, se você tiver a letra mediana, vai para 14, 15 aí, tá? Então você tem que fazer esse teste também. Então veja que a resolução desse tipo de questão, que nem foi a que ocorreu nos concursos, e em geral que ocorre nos concursos de perito criminal, é uma resolução direta, né? Se der, por exemplo, de 15 a 30 linhas para responder isso aqui, aí dá pra gente fazer uma desenvolvimento melhor, dá pra botar a introdução até, dá pra botar o fechamento. No caso aqui, dissertativa expositiva, resolução direta, beleza? Pessoal, para fechar aqui, a gente tem preparatório específico para perito criminal da PCDF e outros peritos também, não apenas da PCDF. A gente tem discussão dos critérios de todas as bancas, aquela específica para o seu concurso, obviamente. A gente traz a aposta para discursivas, né? Enquanto o edital não sai, a gente faz essa aposta para vocês. Estruturação do parágrafo, né? O que o corretor irá buscar no seu texto. Eu mostrei os critérios de correção, exemplos contextualizados, articulações de palavras-chave, enfim. Nosso foco é esse aqui, como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado. Deixa eu ver aqui onde está a tela. Muitas vezes as questões discursivas de perito criminal, você não vai saber ela inteira, responder inteira. Eu, por exemplo, no meu concurso não sabia, mas eu sabia estruturar bem o texto, né? Eu sabia usar os articuladores certinho, então consegui extrair, no meu concurso consegui extrair pontuações importantes numa questão que eu não sabia basicamente nada. Então isso também é muito importante, não apenas saber a matéria, porque você não vai saber toda a matéria, mas sim você saber lidar com ela ali na hora da prova, beleza? Então, dezenas de questões de provas anteriores, né, de todas as bancas aí estão em atuação, e dezenas de questões de redações inéditas, que nem essa que eu mostrei para vocês, voltadas para o seu concurso. Isso a gente tem vídeo aula sobre todas as estratégias. Então dá uma olhada lá no site do científico, tem tudo isso lá para vocês. Bom, pessoal, vou deixar aqui tela cheia para vocês pegarem para me adicionar lá no Instagram, só mirar a câmera aqui nesse QR Code, ou então me adicione direto lá no Instagram. Meu canal do YouTube ainda estou estruturando ele, então em breve vou passar os vídeos todos para aí, vou trazer mais coisas, vou trazer também coisa do meu dia a dia como perito criminal. Eu atuo hoje na seção de acidente de trânsito, então vou trazer exemplos interessantes, né? E aí é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem me mandar ou aqui no canal, né, nos comentários, ou lá no meu Instagram, beleza? Vou estar à disposição para vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite e um forte abraço. Valeu!